Salve galera do bem, eu sou Gisele Silvalmin e hoje vamos ler o segundo capítulo de Frankenstein de Mary Shelley. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de Victor na adolescência, seus estudos e suas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 2. Fomos criados juntos. Não chegava a 1 ano a diferença entre nossas idades. Não preciso dizer que desunião ou disputa eram coisas totalmente inexistentes para nós. A harmonia predominava e nossas eventuais diferenças aproximavam-nos ainda mais. Elizabeth era de natureza calma e reservada, ao passo que eu, com muito ardor e sempre ávido por satisfazer minha curiosidade, era um poço de ansiedade de saber, de conhecer, capaz de maior aplicação no sentido de compreender o porquê das coisas. Ela era contemplativa e eu analítico. Ela admirava as criações e eu buscava-lhes as origens. Para mim, o mundo era um segredo que eu procurava desvendar. A insatisfação, a incessante indagação tentando penetrar as leis ocultas da natureza, o júbilo de alcançar percepção de uma partícula dos seus inúmeros mistérios, tudo isso constituía as primeiras revelações do meu íntimo, até onde a memória alcança. Quando nasceu o segundo filho, 7 anos mais moço do que eu, meus pais puseram fim às suas peregrinações, fixando em seu país de origem. Possuíamos uma vila em Genebra e uma casa de campo em Belrive, na margem oriental do lago, distante da cidade pouco mais de 1 légua. Residíamos a maior parte do tempo nesta última e nossas vidas transcorriam em suave recolhimento. Por temperamento, eu não era muito afeito a companhias numerosas, preferindo o convívio de umas poucas pessoas com quem eu pudesse dividir mais substancialmente o meu afeto. Por isso eu era indiferente à maioria de meus colegas de escola, mas liguei-me por estreita amizade a um deles, Henry Clever, filho de um comerciante em Genebra. Era um rapaz de singular talento e muito imaginoso. Tinha o gosto da aventura, amando as empresas difíceis e arriscadas. Era bastante versado em livros de cavalaria e em romances. Compunha poemas heróicos e fez várias incursões literárias no reino dos contos fantasiosos e das aventuras de cavalaria. Insistia em fazer-nos representar pequenas peças e participar de festas da fantasia, cujos personagens eram inspirados nos heróis de Roncesvalles, da Távola Redonda do Rei Arthur e todos os paladinos que traçaram com sangue os seus caminhos pela redenção do Santo Sepulcro. É de duvidar que alguém tenha tido infância mais feliz do que a minha, sob a permanente gentileza e indulgência dos meus pais. Longe de serem tiranos ávidos por submissão a seus caprichos, eram antes criadores e participantes dos prazeres que desfrutávamos. O convívio com outras famílias dava-me condições de avaliar o quanto era feliz, e isso concorreu para desenvolver em mim um amor filial. Por vezes minha índole levava-me a ímpetos temperamentais e paixões impulsivas, mas, tangidos por uma emanação interior, tais impulsos convergiam sempre para o desejo de aprender. Não, porém, de aprender tudo, indiscriminadamente. O mecanismo dos idiomas, por exemplo, os códigos governamentais, a política, a diplomacia, nunca exerceram quaisquer atração sobre mim. Eram os segredos dos céus e da terra que me interessavam. Fossem, porém, a substância das coisas, o âmago da natureza ou os mistérios da alma que absorvessem minha atenção, minhas indagações eram sempre dirigidas para as origens, para os segredos metafísicos. Enquanto isso, Clerval preferia ocupar-se do aspecto moral das coisas. O torvelinhado teatro da vida, as ações dos heróis, as virtudes e os pecados dos homens constituíam seu tema predileto. Almejava tornar-se um daqueles que deixaram nome na história, como arrojados ou ditosos benfeitores da humanidade. A alma de Elizabeth era uma réstia de luz em nosso lar. Desfrutávamos de sua irradiante simpatia e seu sorriso, sua voz melodiosa, a doçura de seus olhos estavam sempre presentes,
como o espírito do amor. Se acontecia enervar-me nos estudos ou tornar-me áspero, ela estava sempre presente para subjugar-me à imagem de sua própria candura. E Clerval? Seria admissível mais leve sombra do mal passar por seu espírito? No entanto, também ele não poderia conciliar sua paixão pela aventura com os seus sentimentos humanitários. Seu afeto, sua ternura não houvessem pairado sobre ele os fluxos benfazejos do nosso anjo dourado, induzindo-o a dirigir suas ambições para a prática do bem. Ah, com que prazer revolvo essas lembranças de um passado em que a desgraça ainda não me estigmatizara, transformando uma ampla e altruística visão da vida em sombrias e egoísticas reflexões. Além disso, ao traçar o panorama de minha infância, sigo o roteiro dos acontecimentos que me conduziram insensivelmente à minha posterior história de miséria. Na verdade, quando busco as origens da minha obsessão que me veio depois a reger meu destino, descubro que ela brotou, como um rio da montanha, de um fio de água remoto e quase esquecido, que foi se avolumando pouco a pouco, até converter-se na torrente que arrastou em seu curso todas as minhas esperanças e alegrias. As ciências naturais foram a bússola de minha vida. Desejo, portanto, expor os fatos que me conduziram à predileção por aquelas ciências. Quando eu tinha 13 anos, saímos todos para um passeio às termas próximas de Thonon. O mau tempo imprevisto obrigou-nos a permanecer um dia inteiro na hospedaria. Ali encontrei por acaso um volume das obras de Cornélio Agripa. Abri o livro com apatia, mas à medida que me aprofundava na leitura, a teoria que ele tentou demonstrar e os fatos maravilhosos que relatou acabaram por transformar em entusiasmo aquele sentimento. Uma nova luz parecia raiar em minha frente e, transbordando alegria, fui correndo comunicar a meu pai a descoberta. Meu pai correu os olhos, sem maior interesse, pelo título do livro e sentenciou: "Ah, Cornélio Agripa, meu caro Vítor, não perca tempo com isso, não tem valor." Em vez de tal observação, seria preferível que ele tivesse me explicado que os princípios de Agripa estavam superados e que fora criado um moderno sistema científico, mais bem alicerçado que a doutrina antiga, visto que os conceitos desta eram utópicos, ao passo que os da moderna eram reais e práticos. Se isso tivesse acontecido, satisfeita minha indagação, eu teria deixado Agripa de lado e voltaria com maior ardor ao roteiro mais seguro dos meus antigos estudos. Também nesse caso, é possível que o curso de minhas ideias não tivesse recebido o impulso que acabou por levar-me à derrota. Todavia, o olhar superficial que meu pai lançou ao livro não me convenceu, em absoluto, de que ele estivesse familiarizado com o seu conteúdo. Assim, com a irreverência mental da própria idade, prossegui na leitura com maior avidez. Quando voltamos para casa, meu primeiro cuidado foi conseguir as obras completas desse autor, e mais tarde as de Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei com deleite as inconsequentes fantasias desses escritores. Julgava-me na posse de tesouros que poucos, além de mim, conheciam. Imaginei-me o eleito para penetrar nos segredos da natureza. A despeito das notáveis descobertas dos sábios modernos, as suas conclusões deixavam-me insatisfeito e descontente. Sir Isaac Newton, ao que conta, confessou certa vez que se sentia como uma criança a apanhar conchinhas nas praias do grande e inexplorado oceano da verdade. Minhas pueris apreensões levaram-me a colocar no mesmo plano seus seguidores em cada ramo das ciências naturais com os quais eu estava familiarizado. O camponês ignorante habituava-se a captar utilizações práticas da simples contemplação dos elementos em seu redor. O mais sábio dos filósofos pouco sabia. Ele descobrira parcialmente a face da natureza, mas a profundidade dos seus traços fisionômicos permanecia um mistério. De que vale dissecar, analisar e dar nomes se não se chega à profundidade das causas?
Essas, em seus graus secundários e terciários, continuavam de todo desconhecidas. Eu me defrontara com fortificações e obstáculos que pareciam tornar inexpugnável a cidadela da natureza, e temerário e ignorante ficara ressentido. Entretanto, em apoio à minha briga com Isaac Newton, aqui estavam livros e homens que haviam penetrado mais fundo e sabiam mais. Aceitei irrestritamente suas assertivas e fiz-me seu discípulo. Pode parecer estranho que em pleno século XVIII coubesse uma atitude dessas, mas, conquanto seguisse o currículo normal da educação ministrada nas escolas de Genebra, eu era, no campo dos meus estudos favoritos, autodidata em grande parte. Meu pai não era cientista, sem luzes, portanto, para livrar-me da luta em que me debatia cegamente, tendo por aliada apenas a sede desenfreada de conhecimento. Sob a direção de meus novos mestres, atirei-me nada mais nada menos à descoberta da pedra filosofal e do elixir da longa vida. Entre os dois, prevaleceu este último objetivo. A riqueza era uma finalidade secundária, mas quanta glória haveria de coroar a descoberta que permitisse banir a doença do organismo humano, tornando o homem invulnerável a todas as mortes, salvo a provocada pela violência. Meus sonhos, porém, iam mais longe. A evocação de espíritos ou demônios, o exorcismo, eram promessas prodigamente esbanjadas pelos meus favoritos, que eu procurava tornar realidade. Não importava que minhas bruxarias sempre fracassassem, pois eu sempre dava um jeito de atribuir o insucesso à minha inexperiência e engano, e não a uma falha na capacidade dos meus instrutores. E assim, por algum tempo, vivi nesse emaranhado de sistemas arcaicos, misturando inadvertidamente 1000 teorias contraditórias, espojando-me num atoleiro de assimilações conflitantes, até que um acontecimento veio, mais uma vez, alterar o curso de minhas ideias. Eu tinha aproximadamente 15 anos e havíamos ido para a nossa casa de campo em Beurive, quando presenciamos uma tempestade das mais violentas e terríveis. Vinda de trás das montanhas do Jura, a borrasca explodiu de repente, com toda a fúria, em todos os quadrantes. Enquanto durou o espetáculo da natureza enfurecida, permaneci a contemplá-lo em um misto de curiosidade e prazer. Como estivesse à porta, vi de súbito uma enorme língua de fogo expelida do antigo e belo carvalho que se erguia a cerca de 20 metros de nossa casa. Tão logo se desvaneceu aquela luz ofuscante, a árvore desaparecera, não restando dela mais do que um cepo esfrangalhado. Quando, na manhã seguinte, nos aproximamos para verificar o ocorrido, encontramos o carvalho esfacelado de maneira singular. O raio não fendera, mas reduzira-o inteiramente a tiras de madeira. Jamais vira algo tão completamente destruído. Antes disso, eu não estava familiarizado com as mais elementares leis da eletricidade. Aconteceu encontrar-se em nossa companhia um homem de grande saber no campo da ciência natural, que, a propósito da catástrofe, começou a explicar uma teoria que criara sobre o tema da eletricidade e do galvanismo, fenômenos novos e surpreendentes para mim. Sua dissertação lançou uma profunda obscuridade às teorias de Cornélio Agripa, Alberto Magno e Paracelso, os senhores da minha imaginação. Esse acontecimento desestimulou-me a prosseguir nos estudos que então me empolgavam. Novas dúvidas me assaltaram. Parecia-me que nada seria ou jamais poderia ser conhecido. Tudo o quanto, por tão longo tempo, absorvera minha atenção, tornava-se de repente desprezível. Por um desses caprichos da mente, aos quais somos talvez mais sujeitos na adolescência, abandonei de pronto minhas ocupações recentes. Desembaracei-me da história natural e de toda a sua gênese, como se fossem criaturas disformes e abortivas, e passei a nutrir o máximo desdém por essa ciência que jamais me franquearia os umbrais do verdadeiro conhecimento. Nesse estado de espírito, aferrei-me à matemática e aos ramos de estudo a ela pertinentes, por estar apoiada em sólidos alicerces,
Sendo assim, digna de toda consideração, estranha e complexa natureza da alma que tão somente por meio de débeis fios nos liga ao êxito ou ao fracasso. Hoje quero crer que essa mudança de inclinação e vontade teria sido a derradeira tentativa do meu anjo da guarda para preservar-me da tormenta prestes a desencadear-se sobre mim. A serenidade que se seguiu ao abandono dos meus antigos e tumultuados estudos foi como um prenúncio de sua vitória. Eu aprendi então que o mal estaria na continuação deles e a felicidade no seu desprezo. Inútil, porém, foi o enorme e tremendo esforço do espírito do bem. A ele se opunha a força inelutável do destino, cujas leis imutáveis haviam decretado minha destruição horrível e total. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estão aqui comigo acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima!